ensinar ou pregar ou partilhar sobre fé, porque há algo que eu tenho sentido no meu coração ministrar na igreja de Alverca. Avivar a nossa fé. Porque a nossa fé precisa ser despertada, a nossa fé precisa de ser avivada. Sabe qual é a nossa vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então a nossa fé precisa de estar avivada. A nossa fé precisa de estar a ser exercitada. A nossa fé precisa de estar em linha com o plano de Deus. Porque todos nós temos fé. O irmão e a irmã está aqui porque tem fé. Se não tivesse fé, estava noutro sítio qualquer, menos aqui. Claro que estou a falar de fé, do tipo da fé de Deus. Uma fé sobrenatural, que foi derramada no nosso coração. Nós recebemos a medida de fé. Ou seja, Deus não deu uma medida pequenina a um e uma medida grande a outro. Deus deu a mesma medida de fé a cada um de nós no momento em que nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, pastor, o que é que faz a diferença? A diferença é aqueles que usam a fé e os que não usam a fé. Aqueles que durante um tempo vivem pela fé, mas depois, eu vou usar este termo, esmorecem na fé e deixam de usar a sua fé. A convicção de factos que nós não vemos, ou seja, a convicção de realidades que nós não vemos. Facto é uma coisa que é real. Portanto, então, esta fé, a fé que Deus colocou nos nossos corações, eu vou usar este termo, e biblicamente está correto, que é uma chama que Deus acende no nosso coração. No momento em que nós nascemos de novo, é uma chama que arde em nós. É uma paixão que arde em nós. É uma certeza que arde dentro de nós e que nos faz viver e viver uma vida de fé. Ou seja, viver pela fé é um modo de viver. Não é um modo só de fazer, usar a fé só para coisas grandes, prodigiosas. É para isso também. Mas a fé é um modo de estar na vida. É que eu confio em Deus e tenho a certeza de que Deus está comigo, que o irmão tem a certeza de que Deus está consigo, independentemente daquilo que possamos estar a passar, independentemente das circunstâncias, independentemente se as coisas estão a correr bem ou menos bem. A nossa certeza é que Deus está conosco, a nossa certeza é que Ele nos leva a bom porto, a nossa certeza é que Ele sempre nos dá a vitória, independentemente daquilo que nós estejamos a passar. Então, esta fé que diz aqui é a certeza. Certeza. Mas certeza de quê? Certeza de que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e que disse está consumado, está mesmo consumado, está feito, nada está por fazer. Jesus fez tudo na cruz do Calvário, eu precisava ser feito. Então agora o que é que nós precisamos? Precisamos de usar a fé, esta certeza que está dentro de nós, esta chama que arde dentro de nós para possuirmos aquilo que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Amém? Então, eu defino fé desta forma. Fé é uma chama, uma certeza que está dentro de nós, que no nosso coração, porque fé é do coração, irmãos. Fé, esta fé que eu estou a falar, fé do tipo da fé de Deus, não é uma fé mental, é uma fé espiritual, é uma fé do coração, está bem? Ela tem a capacidade de ver no nosso coração aquilo que é invisível aos nossos olhos.
Fé é acreditar naquilo que não posso tocar, mas que é uma realidade. É um facto. Está aqui a dizer, é um facto. É uma realidade. Só que uma realidade que ainda não está materializada. É uma realidade que ainda não é visível, ainda não vemos, mas já existe. Ela já existe no mundo espiritual. Eu só tenho que ver, acreditar para poder possuir na minha vida. Então, fé, acima de tudo, é acreditar no coração. Acreditar, irmãos. E hoje eu vejo ou ouço uma igreja que funciona muito pela cabeça e pouco pelo coração. Mas nós, igreja, nós precisamos de funcionar pelo coração, ver com o nosso coração, acreditar no nosso coração. Depois o quê? Falarmos com a nossa boca, aquilo que ainda não é, como se fosse já uma realidade, porque de facto é uma realidade, só que está ainda no mundo espiritual. Fé, eu estou a definir fé à minha maneira, desculpem. Ainda para mim fé é agir, é ação. Fé sem ação é morta. Está escrito em Tiago, capítulo 1, que fé sem obras é morta. Não é? Então, fé é agir. Agir como? Agir sem garantias de nada. A única garantia que nós temos é realmente a nossa certeza dentro de nós da palavra de Deus, de que Ele nos está a guiar, que Ele está a cuidar de nós, que Ele nos está a curar, que Ele nos está a proteger, que a sua bênção está sobre nós, que a sua graça infinita se renova cada dia, porque em João capítulo 1, versículo 16 diz que graça sobre graça vem sobre nós, então graça sobre graça. Eu ontem desfrutei da graça de Deus, hoje eu preciso de uma nova graça, amanhã vou precisar de uma nova graça, e graça continuamente renovada nas nossas vidas até o dia de irmos para a glória e estar com o nosso Pai Celestial, onde já não vamos precisar de viver pela fé, vai ser a realidade do encontro de pai e filhos, vai ser aquela beleza que a palavra de Deus nos mostra, de uma vida eterna, onde não há mais choro, nem ranger de dentes, onde tudo vai ser alegria, paz e harmonia. Não é tudo isso que nós desejamos, mas este mundo que eu estou a falar espiritual, ele só é alcançado pela fé. Então vemos aqui que fé é a certeza de coisas que nós esperamos. E aqui pomos a pergunta, o que é que nós esperamos? Se nós analisarmos fé, a fé não é para o momento que eu estou a viver. O momento que estou a viver agora aqui com vocês, eu não preciso de fé, já estou a viver. Esta fé é aquilo que eu espero, logo, amanhã, depois. É o modo de vida para nós vivermos no nosso cotidiano, na nossa vida diária. O que é que eu espero do amanhã? Sabem uma coisa? Há pessoas a esperar coisas horríveis para o futuro. Eu não estou a dizer que o mundo está bom, não é? Mas o que eu estou a dizer é o que é que eu espero para a minha vida? O que é que o irmão espera para a sua vida? O que é que esperamos para as nossas famílias? O que é que esperamos para a igreja, por exemplo? Qual é o futuro que nós estamos a perspectivar para a igreja? Para nós mais velhos, eu queria encorajar vocês a incutir fé nos vossos filhos, a incutir fé nos vossos netos, a incutir o modo de vida que os nossos netos possam copiar, possam nos imitar. Deixar uma herança de fé. A fé não é algo que se herde, mas é um exemplo que nós deixamos. Possamos deixar o exemplo de fé aos nossos filhos. O exemplo de fé aos nossos netos.
O exemplo de fé às gerações que vêm a seguir, que os jovens, os adolescentes possam olhar para nós mais velhos e possam ver em nós que nós não vimos à igreja com os pés a arrastar. É pá, dia de igreja. Outra vez, mas tem que ir. Se eu não for à igreja, Deus pode castigar. Não, não é esse o propósito. Eu venho à igreja para adorar a Deus na congregação dos santos. Eu venho à igreja para estar no meio do povo de Deus. Porque há bênção quando a igreja se reúne. Eu quero perspectivar uma igreja que vem à igreja não para socializar, mas que vem à igreja com a intenção primária de adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu quero olhar para uma igreja amanhã, para o futuro, uma igreja que vem, não para julgar a pregação do pastor, se deu uma calinada aqui, uma calinada ali, e quem nunca deu. Eu já dei várias. Mas que vem para receber o sumo da mensagem de Deus que tem para nós, por exemplo, hoje aqui neste lugar. Que vem para ouvir o que Deus está a falar. Quando eu me converti, eu aprendi que quando eu ia à igreja, eu ia para ouvir o que Deus tinha para falar comigo. Não era para estar a julgar a pregação, não era para ouvir, para depois criticar a pregação, não era para nada disso. Nem sequer era para pensar se a pregação era para o meu irmão A, B, C. Não, eu aprendi, logo que me converti, que quando ia à igreja e ouvia a palavra de Deus, era para ouvir Deus a falar comigo. E eu estou a perspectivar na minha fé, ou pelo menos tentar deixar o exemplo às pessoas que me rodeiam, que quando eu venho à igreja, quando eu venho ao domingo à igreja, eu venho celebrar pela fé, eu venho celebrar a minha gloriosa salvação que Jesus comprou para mim e para cada um de nós na cruz do Calvário. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu venho ouvir o que Deus tem para falar comigo. E depois venho para estar em comunhão com os meus irmãos. Depois venho porque preciso servir a Deus. E depois venho para edificar outros. Então isto torna-se como uma bola de neve em que o Evangelho se torna imparável. E a igreja é imparável. Porque Jesus disse que nem as portas do inferno prevalecerão contra a sua igreja. Amém. Então, esta fé que nós temos é uma fé que não foi nenhum homem que nos deu. Por isso é que ela não é herdada. Há uns anos atrás nós falávamos muito de deixar uma herança de fé aos nossos filhos. Mas, de facto, é uma coisa que não é uma herança. Porque se fosse uma herança, então os nossos irmãos da igreja tradicional estava certa, passava de pais para filhos e não. Fé é uma certeza, uma chama que Deus acende no nosso coração. Agora, nós precisamos e devemos deixar um exemplo de fé para aqueles que vêm depois de nós. O exemplo de fé. Como é que a minha avó vivia? O que é que eu via a minha avó fazer? Eu de vez em quando vou arranjar as mãos e as unhas, não é? E no outro dia estava a falar com a senhora, minha manicure, e ela agora até começou a ir à igreja, graças a Deus, e ela estava-me a falar de que ela, a referência, e para mim que foi ouro sobre azul para mim. Ela disse que a referência que ela tinha espiritual da vida dela, a referência que ela tinha de Jesus na vida dela, era a avó dela. Era a avó dela que a levava à igreja. Era a avó dela que a ensinava a orar. Mas ela depois perdeu-se, não é?
Mas a verdade é que a semente que a avó dela semeou naquele coração não morreu. Foi uma questão de tempo. Ela ressuscitou. A fé que foi semeada naquele coração não morreu. Só teve parado um tempo e agora está a ressuscitar. Então eu quero vos dizer o seguinte: vamos deixar um exemplo de fé. Uma fé genuína. Uma fé verdadeira. Uma fé naquilo que Deus promete. Uma fé na palavra de Deus. Não em teorias humanas. Sabe uma coisa? Há muitas teorias. Não em eloquência humana, mas naquilo que Deus nos diz na sua palavra. Aquilo nesta palavra. Fé nesta palavra. Se a nossa fé estiver baseada na sua palavra, nós vamos nos tornar pessoas poderosas em Deus. Amém? Então, avançando, fé é algo que frutifica e dá frutos diariamente, se nós a usarmos. Porque há duas coisas importantes em relação à fé. Primeiro, se nós queremos que a nossa fé se estique, cresça, nós temos que usá-la. Quanto mais nós usarmos, mais ela vai esticar. E quanto mais ela esticar, mais coisas nós vamos adquirir para a nossa vida e também para ajudar aqueles que nos rodeiam. Outra coisa que é importante na fé é ela ser alimentada. A nossa fé precisa de ser alimentada. Como é que a nossa fé é alimentada? Irmãos, a fé não é alimentada pelos telejornais. Meus queridos irmãos, nós precisamos de viver acima disso. E só podemos viver acima disso pela fé na palavra de Deus. Não há outra forma, irmãos. Se houvesse outra forma, eu também vivia de outra forma. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé, irmãos. Olha, em abril do próximo ano faz 40 anos de ministério. É pela fé que eu vivo. Já vivia antes de ser chamada para o ministério. Eu aprendi a viver pela fé logo que me converti. Logo. E isto é tão real, que eu estive 20 anos sem ir à minha terra. 20. Quando eu me converti, recebi Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu e o meu marido começamos a colocar fé, porque naquela altura as viagens eram caríssimas. Nós já tínhamos os 3 filhos, não era fácil uma deslocação da África do Sul para a Madeira, era tudo muito caro. E sabem uma coisa? Foi preciso receber Jesus como meu Senhor e Salvador para poder ter possibilidades de voltar à minha terra 20 anos depois. Foi Ele que nos abençoou. E depois daí já fui várias vezes, muitas vezes. Porquê que eu não fui antes? Porquê que eu não fui? Eu e meu marido não fomos antes. Nós ganhávamos muito dinheiro, nós ganhávamos bem dinheiro, mas sabe uma coisa? Parecia que nada rendia. Era como se tivesse um saco furado. Parece que o dinheiro saía de um lado, entrava num lado e saía no outro. Mas quando nós conhecemos a verdade e começámos a praticar a verdade, por exemplo, acerca de dízimos e ofertas, aí o saco deixou de estar roto. E o dinheiro foi ficando, e o dinheiro foi crescendo. De forma que 5 pessoas, para ir à Madeira naquela altura, era uma fortuna. E nós conseguimos. Estou a dar um exemplo de fé. E a partir daí a minha vida é vivida pela fé. Eu hoje vivo pela fé. E, para dizer a verdade, eu acho que já não sei viver de outra forma. Porque nós habituamos a viver assim. Então, vamos... A minha fé também é para quê? Só para ter coisas para mim? Não. A minha fé deve crescer ao ponto de ser bênção para outras pessoas. De eu poder ajudar outras pessoas. De eu poder ter uma palavra de ânimo, de encorajamento para outras pessoas. De eu poder
A minha fé deve crescer ao ponto de eu orar por aquele que está doente e ele ser curado. E quando eu digo eu, é o irmão também, é a irmã também, porque isto não foi algo para os pastores, é para aqueles que acreditam no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aquele que crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão aqueles que creem. O que? Em meu nome expulsarão o que? Demónios. Falarão o que? Novas línguas. Colocarão as mãos sobre os doentes e o que é que acontece? Eles ficam piores. Não, eles são curados. Vamos, se nós acreditarmos assim, é isto que nós vamos ver, é isto que nós temos, irmãos. Então é isto. Porque a fé tem estas obras que estou a falar com vocês. A fé tem obras. E nós precisamos de revelar estas obras. Obras da fé. E como é que nós podemos fazer isso? Única e simplesmente numa vida de oração, numa vida de submissão a Deus, numa vida de estudar a palavra e a praticar. Também só estudar para ter uma capacidade intelectual, o conhecimento intelectual da Bíblia, isso também não leva a lado nenhum. É bom, mas não vai mexer nada. O que mexe no mundo espiritual é a nossa fé em ação. Nós acreditarmos e fazermos. Acreditarmos, fazer. Acreditar e fazer. Acreditar e fazer. A minha intenção, que também estou a ministrar na nossa igreja Alvergue, é avivar a nossa fé. Porque é muito fácil nós nos conformarmos. É muito fácil nós ficarmos acomodados. A coisa mais fácil do mundo é deixar de ler a Bíblia 1, 2, 3 semanas, deixar de orar 3, 4, 5 dias, e quando nós damos conta, a nossa fé, ela vai ficando esmorecida, vai ficando, eu não digo morta, mas vai ficando adormecida. E a nossa fé, sabe, uma vida de fé não pode dormir. A gente não pode dormir. Em África há um ditado que diz: camarão que dorme, a onda leva. Quem é que conhece isto? Então, camarão não pode dormir, que é para não ir na onda. Sabe uma coisa? Cristão que dorme, a onda do mundo leva. Leva mesmo. Cristão não pode dormir. Não pode dormir no sentido espiritual. Nós temos que estar bem despertos. Agora, o que é que distinguiu os homens e mulheres da Bíblia que nós podemos ver aqui nos Heróis da Fé, no capítulo 11 de Hebreus? O que distinguiu aqueles homens? O que é que fez com que aqueles homens, que são conhecidos homens e mulheres, também está lá o nome de mulheres, nós nunca falamos delas, mas pronto, mas elas estão lá. Não são tantas como os homens, mas elas estão lá. O que fez a fé daquelas pessoas ser distinguida no mundo deles, no tempo deles, no tempo que eles viveram, e que os levou a viver uma vida elevada acima da multidão. Quem é que quer ter uma vida a viver acima da multidão? Ou seja, acima da média que as pessoas vivem. Eu não estou a falar só de dinheiro, em tudo. Começando pela nossa vida espiritual. Pela nossa vida mental. A nossa vida sentimental. Emocional. Sabe, nós somos um conjunto de coisas, sabe? Que precisamos de ter equilíbrio em nós, sabe? Nosso espírito, a nossa alma, nosso corpo precisa de estar equilibrado para que a paz de Deus reine em nossos corações. Então, para vivermos uma vida acima da multidão, só há uma maneira de nós vivermos. É pela fé. É a nossa fé.
Não há outra forma. É a nossa fé. Eu queria salientar aqui uma coisa. É que a diferença não era a questão aqui não foi aquilo que Abel trouxe ou Caim trouxe. A questão aqui foi aquilo que Abel acreditava e que Caim não acreditava da mesma forma. Aquilo que Abel acreditava é que estava a trazer o sacrifício dele ao Deus poderoso, ao Deus glorioso, ao Deus que podia abençoá-lo infinitamente, ao Deus que ele adorava com todo o seu ser. E então ele pegou no melhor e trouxe a Deus. Então não foi aquilo que Abel trouxe, mas foi aquilo que Abel acreditava e acreditou no momento de trazer o seu sacrifício. E hoje é a mesma coisa. Eu quero dizer que ainda hoje o exemplo de Abel é dado na igreja, ou até não cristãos usam esse exemplo. Então, aqui a questão, meus queridos irmãos, quando eu venho à igreja, quando eu sirvo a Deus, quando eu sou um crente, não é aquilo que eu faço, mas é como é que eu faço. Não é o que eu canto, mas com o coração que eu canto. Não é se eu estou a fazer muitas coisas ou poucas coisas, mas é aquilo que eu faço se estou a fazer de coração. Isso é que conta para Deus. Isso é que é importante. E isso é que foi considerado por Deus. E Deus agradou-se de Abel e não de Caim. Deus agradou-se. Não foi do sacrifício em si, da oferta em si, coisa, mas da atitude de Abel. Então, a nossa atitude é muito importante diante de Deus. Muito importante mesmo. A atitude do meu coração. A atitude do seu coração, do nosso coração. É muito importante, irmãos. Porquê é que eu faço? Vou dar o meu exemplo. Porquê é que eu sou pastor? Vou dar este exemplo assim. Porquê? Para ter um cargo. Irmãos, pastor dá muito trabalho. Se vocês não sabem, fiquem a saber. Eu posso falar assim porque eu não sou pastor cá. Mas eu digo isto é alverca. Não pensem que eu não digo. Ser pastor dá muitas dores de cabeça, às vezes. Então não sou pastor porque tem, por causa do título, porque eu faço, porque apareço, ou porque... Não, nada disso, irmãos. Eu sou pastor porque foi a chama que Deus acendeu no meu coração para é o meu propósito de vida e eu estou a cumprir o propósito de vida que Deus tem para mim, assim como o pastor Mário, assim como cada um de vocês tem o seu propósito de vida. Porque é que o Paulo Faria, ele está aqui a tocar, pensei que é para dar nas vistas. Se ele quisesse estar nas vistas, ele ia ir para a rua, para um palco tocar, não é? Não é? Não, ele vem com o coração dele completamente doado a Deus para abençoar os irmãos. Porque é que nós fazemos a obra de Deus? É para agradar a Deus, porque é o propósito de Deus para nós, mas para servir o povo de Deus, para servir vocês, que por sua vez também nos servem a nós, estão a ver? É assim que funciona. Este tem a ver com o propósito de vida. Eu vou dar outro exemplo. Ele, quando estava a construir o barco, ele era gozado pela multidão que o rodeava, pelos vizinhos, pelos amigos dele. E ele dizia, olha que vai haver um dilúvio. Vocês preparem-se, porque vai haver um dilúvio. Noé falava isso. Como é que Noé sabia que ia haver um dilúvio? Como é que ele ouviu isso? Ele viu onde? No coração dele. Então começou a preparar o barco. Ele dizia a toda a gente gozava com ele, mas ele construiu o barco dele.
E na altura que começou a chover, ele entrou para dentro do barco, ele e a sua família, e foram salvos. Amém. Agora imaginem que Noé ia na conversa dos amigos que estavam a gozar com ele, ou dos vizinhos. Ele tinha morrido, ele e a família toda, também naquele dilúvio. Mas como é que Noé sabia isso? Ele sabia no coração dele. O coração dele via. E ele falava aquilo que ele via. E agia de acordo com aquilo que ele acreditava. Assim ele construiu o barco, ele e a sua família foram salvos. Mas, descendo mais um bocadinho, nós vimos como é que Abraão aceitou o chamado de Deus. Em Hebreus 11:8 diz: pela fé, Abraão disse sim à chamada de Deus. Foi pela fé. Porque Abraão tinha uma vida boa, irmãos. Era das famílias mais prósperas naquela altura. E Deus disse a ele: olha, deixa tudo para trás, deixa tudo isso, a tua terra, a tua parentela, e vem para a terra que eu te vou mostrar. Eu gosto muito da história de Abraão, porque identifico-me um pouco. Claro que não sou nada comparado com Abraão. Ele é o nosso pai, o pai da multidão, não é? Agora veja lá se Abraão argumentava. Agora, como é que também Abraão ouviu esta voz? Ele dentro do coração dele, Deus falava com ele. Olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te vou mostrar, porque eu vou fazer de ti o pai de uma multidão e de Sara, mãe de nações. E ele pôs-se a caminho. Ele tinha uma promessa que Deus lhe tinha feito, que era lhe dar um filho. E demorou muitos anos. Mas diz a Bíblia que ele nunca esmoreceu na fé. Estão a ver, irmãos? Então, nós não podemos esmorecer na fé. Por isso é que eu estou desculpe a expressão que eu vou usar, a tentar que o Espírito Santo me use para avivar a fé, tanto daqueles que estão aqui presentes, como daqueles que estão em casa, ou onde quer que estejam a assistir online, que a nossa fé seja avivada. Vamos orar para que Deus aviva a nossa fé, viva a fé da igreja, mas uma fé, oh, irmãos, uma fé genuína, sem artifícios, sem uma fé verdadeira. Pronto. Abraão tinha uma fé em Deus inquestionável. Ele não questionava Deus. E tinha uma fé inalterável. Ele não se deixava mover pelas circunstâncias. Não foi fácil para Abraão até chegar à promessa. Foram 20 anos, 20 e poucos anos. Quando Deus mudou o nome de Abraão de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara, que era para eles falarem que era o pai de nações, pai de uma multidão e mãe de nações, para eles falarem a fé que estava no coração deles. As pessoas gozavam com eles. E depois de 20 e tal anos, Deus dá-lhe Isaac. E passado algum tempo, pede-lhe Isaac de volta. Eu acho que Deus nos está a pedir alguns Isaques na nossa vida. Alguns Isaques que nós temos bem guardadinho, que é nosso, foi Deus que nos deu, mas é muito nosso. Ali ninguém toca. E Deus está a tocar nos nossos Isaques para uma fé genuína. E quando Deus pedia, fio parênteses, quando Deus falou com Abraão e disse: agora dá-me Isaac de volta, vais sacrificar Isaac. Ele fez logo o plano para sacrificar Isaac. Agora veja lá, uma coisa interessante é que se Isaac morresse, fosse realmente sacrificado, a descendência não existia. Porque Deus prometeu a Abraão
que de Isaac seria a nossa descendência. Portanto, primeiro ia nascer Isaac, e a partir de Isaac seria a descendência da multidão de filhos de Deus. Então, se Isaac realmente fosse executado naquela altura, não havia descendência. Mas mesmo assim, Abraão não pôs isso em causa. Ele sabia. Como? Ele não sabia. Mas ele sabia que Deus ia dar a provisão. Como? Ele não sabia. Mas uma coisa ele sabia é se Deus estava a pedir Isaac, é que tinha outra coisa para fazer através dele. E foi isso que aconteceu. Na altura que ele ia para emular Isaac, aparece o cordeiro e Deus falou para ele, olha, está aqui o cordeiro. Deus só quis testar a fé de Abraão. Olha, quis provar a fé de Abraão. Sabe uma coisa? A nossa fé às vezes é provada. Em 1 de Pedro diz que a nossa fé é provada como o ouro. E com certeza que muitos de vocês sabem como é que o ouro é provado. O ouro é provado com fogo. O fogo, não sei quantos graus. Muitos graus. O ouro é purificado, vai saindo tudo aquilo que não é bom, que é impureza para o ouro, até o ouro sair perfeito. Ele tem um processo muito doloroso, sabe? E a nossa fé, não sou eu que estou a inventar, irmãos. Se quiserem posso mostrar, mas por uma questão de tempo vamos passar à frente. A nossa fé é provada como o ouro. E nós temos que estar o quê? Atentos. Não deixar a nossa fé esmorecer. Pastor, e quando acontece uma coisa má? Olha, já passei muitas coisas más na minha vida. A viver pela fé. Algumas delas vocês têm conhecimento. O que é que me fez ultrapassar? Foi a minha fé. Foi agarrar-me a Deus. Eu não tenho mais ninguém a quem me agarrar, irmãos. Não tenho. Tenho os meus filhos, mas eles têm a vida deles, não é? Eu não tenho ninguém a quem eu diga, olha, vou depender daquela pessoa. Não. Mas também eu não quero, sabe? Porque a minha dependência é de Deus. Eu dependo de Deus. E Deus, com certeza, nunca me vai faltar com coisa alguma. Então, pelas muitas coisas adversas que eu já passei na minha vida, algumas delas os meus filhos passaram comigo, nós ultrapassamos pela fé. Pela fé. Aliás, aqui em Hebreus diz, pela fé, os nossos antepassados venceram reinos, mataram leões, destruíram fortalezas. Jericó, por exemplo, caiu por terra como? Foi por força humana? Não, os muros de Jericó caíram pela fé. Caíram. Eles fizeram simplesmente aquilo que Deus disse para eles fazerem, que era rodear a cidade de Jericó 7 vezes, e à 7ª vez davam o brado e os muros caíam. Foi isso que aconteceu. Foi força humana, irmãos. Não foi. Foi a fé. A fé deles. Eu quero dizer o seguinte, se tem algum muro na sua vida, use a sua fé. Sabe, muro é algo que às vezes nós queremos avançar, mas que não nos deixa avançar, não nos deixa caminhar. Se na sua vida há um muro à sua frente que não o deixa prosseguir, eu quero dizer, olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Olhe para a palavra de Deus, declare a palavra, veja o caminho se abrir, porque certamente se abrirá. O muro cairá por terra pelo poder do nosso Deus. Amém. Outra que nós vamos, mesmo para terminar, pela fé, foi pela fé que Moisés foi ter com o rei Faraó e disse, deixa o meu povo ir. Não foi pela força humana dele.
nem pelas palavras eloquentes de Moisés. Porque Moisés tinha estado 40 anos no deserto e estava a gaguejar. Ele tinha perdido a eloquência dele. Se calhar, quando ele foi para o deserto, poderia ter sido um homem eloquente, que ele foi criado no palácio, ele foi criado, ele estudou, ele era um homem, pronto, academicamente devia ter uma linguagem boa naquela altura, porque ele foi criado como filho do rei. Mas 40 anos no deserto, ele perdeu isso. E quando ele teve que enfrentar Faraó, não foi pela eloquência dele, nem pela capacidade dele. Foi pelas palavras que Deus pôs no coração dele para falar. Aliás, nem era ele que falava. Ele disse a Deus, Deus, eu não sei falar, eu sou gago, estou a falar mal. Eu não vou porque estou a falar mal. E Deus disse, então leva a Arão e ele vai falar no teu lugar. Então ele foi ter com o Faraó. E ao ter com o Faraó, aquilo que eles disseram a Faraó foi aquilo que Deus pôs no coração deles. Deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir. E pela fé, nós vemos uma multidão de gente a sair do Egito, a atravessar o Mar Vermelho em terra seca. Foi pela fé, irmãos. Não foi pela capacidade de Moisés. Esta fé teve o quê? Teve ação. Ação. Irmãos, precisamos de agir em fé. Ação. Porque enquanto nós não agirmos, as coisas não vão acontecer. O Mar Vermelho só se abriu quando o povo chegou ali à beirinha, pronto para atravessar o Mar Vermelho. Não sabiam como. Naquele momento, o Mar Vermelho se abriu. E diz a Bíblia que eles passaram em terra seca. No entanto, os egípcios vinham logo a seguir e morreram lá afogados. O que isto nos revela, irmãos, é que quando nós estamos a viver uma vida de fé, Deus abre o caminho onde não há caminho. Ou quando nós estamos a viver uma vida de fé, os inimigos que vêm atrás de nós, eles vão ser afogados. Eles vão ser derrotados. Quando nós estamos a viver uma vida de fé, ninguém nos vai poder parar, irmãos. Então nós só precisamos de quê? Acreditar. E agir na palavra de Deus. Ai, pastor, mas só está a falar de coisas do Antigo Testamento. Olhe, quero que lhe dê um exemplo do Novo Testamento. Tem a mulher do fluxo de sangue, por exemplo. Era aquilo que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Humanamente era impossível. Para já ela não podia estar ali no meio da multidão. Primeiro. Ela não podia estar. Na situação em que ela se encontrava, ela era apedrejada por estar ali no meio da multidão. Porque a doença que ela tinha era considerada maldição. Segundo, a fé que aquela mulher tinha foi de ouvir de casos que Jesus tinha feito, curas que ele tinha feito. Então ela fez um plano. E o plano que ela fez foi, olha, eu vou pôr-me a caminho. Não sei o que é que vai acontecer, mas se eu apenas tocar na orla do seu vestido, eu vou ficar curada. O pior que podia acontecer era ela morrer apedrejada. Outra coisa que podia acontecer era ela ser humilhada no meio da multidão. Mas ela tinha a fé dela, ela conseguia ver, ela fez um plano em que ela via que se furasse a multidão, e não só ela via, ela acreditava e ela falava, se eu tocar no seu vestido, se eu tocar no seu vestido, eu vou ficar curada. E se eu tocar no seu vestido, eu vou ficar curada. E sabe uma coisa? Quando ela tocou em Jesus, vocês conhecem esta história, é mesmo para avivar a nossa fé. Sabe, a minha fé também é avivada.
Sabem como é que eu avivo a minha fé? Ouvindo a palavra. Lendo, estudando, orando. É assim que eu avivo a minha fé. Quando ela tocou em Jesus, logo Jesus disse: quem é que me tocou? E parecia uma pergunta absurda, porque Jesus estava rodeado de uma multidão. Aliás, o apóstolo Pedro virou-se para ele e disse: mestre, toda a gente toca, toda vez uma multidão aqui. Ele disse: não, nem penses, não é esse toque que eu estou a falar. Esse toque que tu estás a falar, Pedro, é um toque natural, normal. Nós nos tocarmos. Agora, este toque que alguém me tocou foi um toque de fé, foi um toque diferente, foi um toque sobrenatural. Foi algo que tocou em mim, que liberou o meu poder para essa pessoa. E quando Jesus estava a falar isto, ela disse: fui eu, Senhor. Ela estava sujeita à maior humilhação de todos os tempos. Mas ela arriscou. Ela agiu. E nós precisamos de arriscar. Nós precisamos de arriscar. Ela arriscou. Disse Jesus: olha, fui eu. Tipo, agora faz o que tu quiseres, mas fui eu que te toquei. Ela assumiu e disse: fui eu, Jesus. E o que é que Jesus disse? Mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz, tu estás curada. Eu quero dizer uma coisa. Quando eu era miúda, já ouvi a minha mãe dizer, só que ela, coitada, dizia sem conhecimento da Bíblia, não é? Porque a minha mãe não era crente, converteu-se depois de mim. Mas na Madeira havia muitas pessoas que diziam muito: é a fé que nos salva. É a fé que nos salva. Mas é a fé que nos salva, mas era das coisas triviais da vida. Mas eu quero dizer que é mesmo a fé que nos salva. É a nossa fé. Não é a nossa fé porque é a minha fé, mas é fé naquele que está em nós, que pode todas as coisas. É fé naquele que é onipotente, onisciente, onipresente. É fé naquele que está em nós. É fé naquele que pode remover montanhas. É fé naquele que pode deitar muralhas abaixo. É fé naquele que pode abrir o mar vermelho para nós passarmos. É fé naquele que pode fazer o doente ser curado. É fé naquele que pode perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. É fé naquele que é o único Deus verdadeiro e que não há outro Deus para além dele. Amém. Vamos nos levantar. Olha, a essência da nossa vida, irmãos, é invisível. Tenham isto presente.